Olá pessoal, eu sou a professora Ângela e o tema desta aula é inequação do primeiro grau. Mas o que é uma inequação do primeiro grau? A inequação é uma expressão matemática que tem a propriedade de nos apresentar uma desigualdade, diferente das equações que tem a propriedade de expressar uma igualdade. Então, em uma equação, nós temos somente o sinal de igual. Já numa inequação, nós temos o sinal de desigualdade. E quais são esses sinais de desigualdade que nós trabalhamos? Temos 4 exemplos aqui para nós observarmos. X mais 8 maior que 0. Vamos fazer a comparação com a equação que eu falei? Se fosse uma equação, no lugar deste sinal de maior que, nós teríamos um sinal de igual. Mas como é uma inequação, nós temos um sinal de desigualdade. Então, x mais 8 é maior que 0. Uma outra inequação, x menos 2 é menor que 0. 5x menos 10 é maior ou igual a 0, maior ou igual a 0. 3x mais 9 é menor ou igual a 0. Mas, professora, como que eu posso fazer para não confundir maior, menor? Como que nós podemos fazer? Vamos pegar aqui o sinal maior que e vamos pegar aqui o sinal menor que. Se nós traçarmos um risquinho aqui e um risquinho aqui, que número que este sinal fica aparecendo? Ele fica aparecendo um 7, meio tortinho ali, mas ele vai lembrar um 7. Este sinal menor vai aparecer um 4, meio tortinho, mas ele vai lembrar um 4. 4 é menor do que 7. Então, se você ficar na dúvida, vai lá na sua conta e corta o sinal. E aí você verifica, se ele ficar aparecendo um 7, você estará trabalhando com o sinal de maior. Se o seu sinal ficar aparecendo um 4, você estará trabalhando com o sinal de menor. E isso também pode ser usado aqui, quando você tem maior ou igual a. Se você cortar aqui, olha, vai ficar aparecendo um 7 ali. Se você cortar aqui, vai ficar aparecendo um 4. E isso é uma boa dica para você não errar maior ou menor. E onde que nós podemos utilizar uma inequação do primeiro grau no nosso dia a dia? Então, nós temos aqui uma situação que diz o seguinte: para quais valores de x o perímetro da piscina será maior que 40 metros? A primeira coisa que nós temos que saber que é perímetro. O que é perímetro? Perímetro será a soma das medidas dos lados, no caso desta piscina. Mas nós podemos falar que o perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. No caso, essa figura que está representando a piscina. E aí, o que nós queremos saber? Para quais valores de x, que é esse lado aqui, o perímetro da piscina será maior que 40 metros. Então, ao somar, olha, lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados. Ao somar, eu quero um valor maior do que 40 metros. Para que isso aconteça, quanto que tem que medir aqui? O que nós podemos fazer? Utilizar a inequação. E aí nós vamos somar. Lembrando que se aqui é x, aqui, olha, eu tenho uma piscina. Mas esta piscina está representando qual polígono? Um retângulo. E no retângulo, este lado, que é paralelo a esse, tem a mesma medida, o mesmo valor. Então, se aqui é x, aqui também é x. Se aqui é 12 metros, aqui também é 12 metros. E para saber o perímetro, basta somar x mais x, mais 12 mais 12. Então, somando os lados, x mais x, 12 mais 12. X mais x, mais 12, mais 12. E agora nós vamos juntar os termos semelhantes. Quem são eles? X mais x.
1x mais 1x, 2x. Mais 12 com mais 12, mais 24. 2x mais 24 tem que ser o quê? Maior que 40. E agora, ao fazer isso, olha, 2x mais 24 maior do que 40, nós podemos isolar o x para saber qual é o seu valor. Para isso, o que eu vou fazer? Deixar o x sozinho. Então, 2x maior, o 40, que está depois do maior, permanece. Para eu ter deixado 2x aqui sozinho, esse mais 24 tem que sair daqui. Aqui eu tenho mais 24, ele é positivo, mais 24. Qual é o oposto de mais 24? Menos 24. Então, aqui ele estava mais 24, o oposto é menos 24. Eu posso falar que ele está aqui negativo. E aí eu tenho 2x menor que 40 menos 24. Continuando o cálculo, 40 menos 24, 16. 2x é 16. Esses dois lados juntos é 16. E cada lado, basta fazer 16 dividido por 2. Na nossa conta, isolo x, o 2 está multiplicando, operação inversa multiplicação é a divisão. 16 dividido por 2, o x tem que ser maior do que 8. Então, vamos pensar aqui na pergunta. Para quais valores de x o perímetro da piscina será maior que 40? Para que este perímetro seja maior do que 40, os valores de x, ou seja, os lados aqui dessa piscina, eles têm que ter mais de 8 metros. Então, tem que ser maior do que 8 metros. E aí, graficamente, como que nós podemos resolver isso, expressar, mostrar isso? Nós vamos colocar aqui uma reta, simbolizando a reta numérica mesmo, onde nós temos lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinito. E aí, onde está o número 8? Vamos supor que ele esteja aqui. Percebam que eu fiz aqui, olha, uma bolinha aberta. Por que essa bolinha é aberta? Porque quem está aqui no lugar dessa bolinha aberta? O 8. Eu quero o quê? Maior do que 40. Para ser maior do que 40, este x tem que ser maior do que 8. Ele não pode ser 8. Então, tem que ser maior. Pode ser 8 metros e 100 centímetros, 8 metros e meio, 9 metros, 10 metros. Tem que ser maior. E onde estão os números maiores? Eles estão, olha, à direita do 8. 8, 9, 10, 11, infinito. Então, nesta situação, respondendo a pergunta, para quais valores de x o perímetro da piscina será maior que 40? X maior do que 8. E verificando uma segunda situação, nós temos o seguinte. Antes de ir para a segunda situação, vamos observar aqui um item muito importante que nós vamos usar na segunda situação. Ao multiplicar ou dividir, então prestem bastante atenção nessa observação, porque ela é de suma importância. Ao multiplicar ou dividir os dois membros de uma inequação por um mesmo número negativo, inverte o sinal de desigualdade. Como assim, professora? Vamos ver aqui na situação. Nós temos a seguinte inequação. Menos 3x menos 3, menor ou igual a 15. Para encontrar o valor de x, o que eu tenho que fazer? Isolar ele. Menos 3x, copio o sinal aqui de desigualdade, menor ou igual, permanece o 15. Este 3 que estava aqui no primeiro membro, por que no primeiro membro? Eu tenho o sinal de igualdade. Antes do sinal de igualdade, eu tenho o primeiro membro. Depois do sinal de igualdade, segundo membro. Então, primeiro membro, segundo membro. Isolando aqui, então, o menos 3x, vai ficar menor ou igual a 15. Esse menos 3 aqui é negativo, o oposto fica positivo. E aí, nós temos menos 3x menor ou igual a 15 mais 3, 18. Só que eu ainda não isolei o x. Para isolar o x, o que eu vou fazer? Esse 3 aqui
menos 3, ele é negativo. E ele está multiplicando. Para eu eliminar ele, o que eu tenho que fazer? Aplicar a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Só que ele é um número negativo. Olha o que nós temos aqui na observação. Ao multiplicar ou dividir os dois membros de uma inequação por um número negativo, nós vamos inverter o sinal de igualdade. Isso só acontece nessa situação, quando nós vamos dividir ou multiplicar por um número negativo. Ah, professora, e se for positivo? Não muda, só por negativo. Por isso que eu trouxe essa situação aqui para vocês. O menos 3 está multiplicando. Operação inversa é a divisão. Nesse momento, o que acontece com o sinal de desigualdade? Não era menor ou igual? Ele vai passar a ser maior ou igual. E aí nós vamos ter que x vai ser maior ou igual a 18 dividido por menos 3, menos 6. E o x, então, vai ser maior ou igual a menos 6. Graficamente, como que nós podemos resolver? Eu tenho uma reta, lembrando que a reta ela possui os números positivo, o zero e os negativos. Então, vamos pensar aqui em uma reta. Vamos pensar aqui que eu sou o zero. À minha direita eu tenho todos os números positivos. À minha esquerda todos os números negativos. Então, o menos 6 está aqui. E quanto mais longe serão todos negativos. Porém, eu quero x maior ou igual a menos 6. Então, o intervalo, que é essa bolinha nós vamos chamar de intervalo. Esse intervalo vai ser fechado porque o menos 6 vai participar, porque está dizendo que x tem que ser maior ou igual a menos 6. Se x tem que ser maior ou igual a menos 6, esse intervalo tem que ser bolinha fechado. E se é maior, todos os números que vêm depois, todos os números. Resumindo, nós vimos nesta aula que a inequação do primeiro grau é uma expressão matemática que possui a propriedade de expressar um sinal de desigualdade. E quais são esses sinais? Maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Não esqueçam de tirar uma foto, ela pode ser importante aí nos seus estudos. Muito obrigada e até mais!